Há 2 semanas eu subi um vídeo aqui no canal defendendo o licitante inabilitado. Foram 3 acordos no Tribunal de Contas da União, julgados na mesma sessão lá do plenário, reprovando o excesso de formalismo nas 3 inabilitações, e eu fui além. Eu ainda defendi que o agente de contratação tinha que ser uma pessoa mais permissiva, que o formalismo bobo joga dinheiro fora e que a gente elimina o menor preço por causa de uma regra de papel. Hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou defender 2 inabilitações que foram mantidas pelo tribunal. E não quer dizer que eu tenha mudado de ideia. O fundamento é exatamente o mesmo, só que agora ela está sendo usada contra o licitante. E é justamente por isso que esse episódio aqui existe. O formalismo moderado virou uma palavra mágica. A empresa foi inabilitada, invoca o formalismo moderado e pede anulação do certame. Pois é, julho de 2026, 2 sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mesmo relator julga as 2 representações com essa decisão. E as 2 foram consideradas improcedentes. Nos 2 casos, o tribunal disse a mesma coisa. Formalismo moderado tem limite. Eu sou o professor Lucas Salim, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e agente de contratação. E aqui, no Explicando a Jurisprudência, a gente pega a decisão do tribunal e traduz para o nosso dia a dia na licitação. Neste episódio, você vai entender até onde vai a diligência do artigo 64 da Lei 14.133, qual é a diferença entre uma falha formal sanável e a deficiência material que é insanável, e por que a diligência é uma oportunidade para comprovar, mas não é um salvo-conduto para quem não comprovou na fase correta. O primeiro caso que a gente vai trabalhar é uma secretaria estadual, faz um pregão eletrônico. Uma das licitantes é inabilitada por deficiência na comprovação da capacidade técnico-operacional. Os atestados que ela apresenta não cumpriam aquilo estabelecido no edital. A empresa representa ao Tribunal de Contas, trazendo 3 alegações: excesso de rigor formal, ausência de diligência saneadora e cerceamento na defesa, porque ela não teria tido acesso tempestivo aos fundamentos na justificativa da sua inabilitação. A gente está falando do Acórdão 511 de 2026, relator é o conselheiro Sérgio Abudib, que foi julgado por unanimidade na sessão do comecinho de julho. Repara que essa petição é quase idêntica à dos casos do TCU que eu trouxe no episódio passado. Só que tinha um detalhe nesse caso concreto aqui, relacionado à tese da empresa. A administração tinha realizado uma diligência. Vamos mostrar aqui no slide como é que foi essa situação. De acordo aqui com o texto do próprio acordo, a administração não se limitou a rejeitar de plano a documentação apresentada. Ao contrário, realizou diligência que estava destinada a esclarecer e complementar as informações em conformidade com o artigo 64 da lei. E, após a apresentação dos esclarecimentos e documentos complementares, procedeu-se a uma reavaliação técnica de todo o conjunto documental. Contudo, o agente de contratação entendeu que permaneceram as inconsistências consideradas substanciais, não tendo ali os requisitos de habilitação, especificamente na capacidade técnica, sido cumpridos pelo licitante. O formalismo moderado é a ideia de que a licitação não é um concurso de formalidades. O objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa. Então, quando você tem erros irrelevantes, omissões sanáveis, falhas que não mudam a substância dos documentos, não devem de cara eliminar o licitante, até porque a proposta dele é melhor. O instrumento que operacionaliza essa moderação de formalismo é a diligência, lá do artigo 64 da Lei 14.133, que acontece depois da entrega dos documentos da habilitação. Só que, nesse caso, não se admite a substituição de documentos. Admite-se a complementação da informação, desde que se refira a fato pré-existente à abertura do certame. Ou para atualizar um documento que venceu ao longo ali, da sessão. Essa expressão é muito importante. Fato existente à época. E esse é o coração da decisão. Vamos voltar aqui para o slide. Olha só do jeito que o tribunal trabalhou o tema. Não se está diante de mero vício formal passível de saneamento.
princípio do formalismo moderado não autoriza a administração a revelar a ausência de comprovação dos requisitos essenciais de habilitação. Essa canetinha. Tampouco, os requisitos de essenciais de habilitação. Tampouco permite que diligências sejam utilizadas para suprir requisitos que eram inexistentes à época da apresentação dos documentos. Agora presta atenção em como isso conversa com o episódio passado. É a mesma frase, só que dita ao contrário. Lá no Acórdão 1788, o documento que faltava era um balanço patrimonial, e o TCU diz que o balanço tem uma natureza declaratória, ele retrata uma situação que já existia, ele não cria a regularidade fiscal, ele apenas traduz. Já no Acórdão 1795, a mesma coisa foi feita com a certidão negativa de falência. O que importa não é a data da emissão da certidão, é a existência anterior da condição ao certificado. Nos dois casos, o papel apenas confirmava o que era verdade. Aqui, no 511, não faltava o papel, faltava a coisa, a própria capacidade técnica. Nenhum documento juntado, antes ou depois, ia fazer aparecer uma experiência que a empresa não tinha. Em resumo, diligência complementa aquilo que existe, esclarece. Ela não cria algo que nunca existiu. Essa é uma distinção entre falha formal sanável, erro de digitação, uma data vencida, uma informação faltante nos documentos comprobatórios e uma deficiência material insanável, que é, no caso, a própria capacidade técnica que não foi demonstrada. Vamos trazer aqui, próximo slide. Nas palavras lá do acórdão, uma vez constatado que as inconsistências identificadas comprometiam a própria demonstração da capacidade técnica exigida no edital, mostra-se legítima a decisão da administração que culmina na inabilitação da representante. Óbvio. O raciocínio do julgador é de pura coerência, Se a administração diligenciou, reavaliou e a deficiência persistiu, anular a inabilitação seria transformar a diligência numa segunda chance infinita. E aí a empresa traz. E o cerceamento de defesa? Lá no próximo, no texto do acórdão, o que ficou definido aqui? O processo tramitou regularmente por meio do sistema, permanecendo acessível a todos os interessados. O representante não demonstrou qualquer prejuízo das alegadas dificuldades de acesso aos autos. Ou seja, essa alegada cerceamento de defesa não ocorreu no caso concreto. E a gente vem para o segundo caso, um dia depois, A Prefeitura do Interior fez um outro pregão eletrônico e uma representante pediu a nulidade do certame e do contrato. Sustentou que a diligência aberta pelo agente de contratação teria violado o contraditório. A gente está falando do acórdão 549 de 2026, também de julho, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mesmo relator, o conselheiro Sérgio Abudib, e a decisão fixa duas teses na ementa. Elas conversam perfeitamente com o caso do acórdão anterior. Vou mostrar aqui no slide para vocês. Olha só o texto. A concessão de diligência destinada à complementação da documentação de habilitação, em observância ao princípio do formalismo moderado, afasta a alegação de violação ao contraditório quando oportunizada a licitante a comprovação do atendimento das exigências editalícias. E aí, a segunda tese que é trazida é essa aqui. A abertura de diligência, em observância ao princípio do formalismo moderado, não afasta a inabilitação de licitante quando esta não comprova, quando a empresa não comprova o atendimento dos requisitos de habilitação exigidos no edital. E aí fica definido que diligência não é salvo-conduto. Para a gente fechar esse cenário jurisprudencial, esses acórdãos têm que ser lidos com vários outros, O Tribunal de Contas da União tem essa mesma linha. Acórdão 1135 de 2026, era um caso de dragagem de um grande porto. O plenário TCU afirma o dever-poder da diligência em sanar falhas formais, critérios uniformes aplicados a todos os licitantes. Olha só, reconhecendo a impropriedade, o TCU mantém a desclassificação porque havia um fundamento válido. Nem sempre reconhecer o excesso de formalismo moderado devolve o licitante ao certame. E num outro acórdão, o 799, também de 2026, é o outro lado da moeda. Quando o edital é ambíguo,
a ambiguidade não pode ser imputada ao licitante. A gente tem que interpretar sempre em favor da competitividade. A ideia, então, é a seguinte: nem o extremo do formalismo cego contra o licitante, mas nem aquela diligência mágica que mitiga em favor dele o tempo todo. E agora é o momento que a gente vai trazer as opiniões sobre os acórdãos. Eu tenho duas posições sobre esses dois julgados. A primeira, retomando aquilo do episódio anterior, dito há 2 semanas mais ou menos atrás. O agente permissivo não é um agente ingênuo. No episódio passado eu defendi que o agente de contratação tem que ser permissivo e eu continuo defendendo, ele tem que ser proativo. Mas repara que no acórdão 511 a administração foi permissiva. Ela não rejeita de plano, ela abre diligência, recebe um documento complementar, reavalia o conjunto todo e faz exatamente o recomendado. Inabilita a empresa. Depois disso tudo, verificou-se que a inconsistência estava lá, logo, inabilitação, e o tribunal chancela essa inabilitação. O que esses dois acórdãos mostram é uma posição, né, como diriam os mamonas assassinos, uma faca de 2 legumes. Do lado você tem o licitante, que ele tem um direito, uma chance de comprovar uma coisa que ele já tinha. E do outro lado, você tem a administração, que tem um escudo, que é exatamente não inabilitar aquele que não é capaz de participar do certame, de vencer o certame. A dica de ouro que eu dei há 2 semanas, registrar e fundamentar toda decisão, inclusive numa dúvida interpretativa, vale aqui. Só que nesse acórdão foi uma questão de proteção da administração, de evitar um fornecedor ruim. Só que nesse caso aqui a gente tem um contraponto muito importante. A administração fez a diligência. Não usa esse acórdão para fazer inabilitação seca, né, sem diligência prévia, porque aí você vai cair nos acordos do TCU do último episódio. E você vai acabar errando, perdendo, igual aconteceu lá no Tribunal de Contas da União. O segundo ponto é o teste do artigo 64. E aí não tem como não citar o professor Rony Charles, quando ele está fazendo os comentários sobre esse artigo, né, no livro dele. E ele deixa bem claro que se o documento foi juntado e há uma dúvida sobre o conteúdo, utiliza-se a diligência. Se o documento não existe, não tem o que complementar. Então, talvez não é situação de abrir diligência. É uma inabilitação de plano. E é o que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo disse, né? Doutrina e jurisprudência estão caminhando lado a lado aqui. Quando isso acontece, normalmente a gente está diante de uma boa prática. E a régua que fecha os 2 episódios é muito simples. Documento declaratório de condição pré-existente, complementa e a diligência cabe. Requisito que não foi cumprido, não cabe diligência e não cabe habilitação. É uma régua de substância, é uma análise de substância. E aí, não tem como a gente deixar de falar. Formalismo moderado virou o novo cerceamento de defesa. É o argumento coringa de quem perdeu e quer apresentar recurso na licitação. E aí ele fala, e o formalismo moderado? Diligência não é máquina de ressuscitar proposta morta. É um instrumento que o agente de contratação se vale para proteger a administração e para permitir o licitante de oferecer a sua melhor, de comprovar, né, sua habilitação, sua capacidade de entregar a melhor proposta para a administração. Vamos caminhando para o final. Diligência do artigo 64, completa prova de um requisito existente, pré-existente. Ela não cria um requisito não comprovado. Formalismo moderado protege contra, protege as duas pontas. E, muito importante, que nas tomadas de decisão a gente sempre faça a justificativa de tudo. Se você não viu o episódio dos 3 acordos do TCU, o 1788, 1795 e 1802, ele vai aparecer aqui na tela. Vale a pena continuar nessa sequência aqui e assisti-lo. Casos como esse, a gente comenta sempre, a gente traz a jurisprudência mais atualizada possível aqui no canal do YouTube, lá no Instagram. Então, fique à vontade, curta, compartilha, comente, encaminha para o pessoal lá da equipe de contratação e eu vejo você, agora sim, no próximo episódio. Valeu, até mais!